Recebendo agora aqui para uma conversa ao vivo por videoconferência o economista Gessner Oliveira, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e também é economista da Go Associados, para trazer para a gente alguns pontos de vista a respeito de duas situações que estão acontecendo no país. A primeira delas, Gessner, muito bom dia para você, é a situação periclitante das contas dos Correios, né? Que rombo é esse, né, Gessner? Como é que nós chegamos a um tamanho de conta desse tamanho para ser paga, hein? Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro, muito bom dia, Sônia. A situação dos Correios, ela foi se deteriorando ao longo do tempo, em um mercado onde houve muitas transformações. Esse mercado de entrega rápida que acabou virando um mercado onde a logística é fundamental, onde a agilidade é fundamental e várias outras empresas ganharam terreno relativamente ao Correio, que tem o seu serviço tradicional, mas que hoje não é tão importante quanto era no passado. Então, tem essa razão, digamos, de natureza mercadológica, na qual o Correio acabou perdendo terreno. Depois tem uma outra situação, que é um grau de interferência política muito grande nesta estatal. Isso, infelizmente, é um problema de várias estatais, daí a importância de cumprir rigorosamente a lei das estatais para que isso não ocorra, mas a verdade é que o Correio muitas vezes foi administrado sem o devido rigor e acabou tendo uma gestão ruim e ficando numa situação bastante difícil. Para enfrentar essa situação, o natural seria privatizar os Correios. Isso foi cogitado várias vezes. Os Correios constavam da lista de privatização, mas em 2023 decidiu-se retirá-lo dessa lista e insistir em algo que consome recursos públicos e não gera os resultados esperados pela sociedade. Gessner, muito bom dia. Prazer falar contigo e Bom principalmente num dia. assunto tão importante quanto esse. Olha, só para a gente fazer um comparativo, os Correios no mundo todo, eles enfrentam desafios das mudanças do setor, isso é claro. Na Europa, por exemplo, houve privatizações como na Alemanha, na Inglaterra, com mudança de foco, saneamento, utilização de tecnologia avançada e até, no caso da Dinamarca, o uso de drones para entregas. Em alguns países, as operações enfrentam prejuízos, mas tentam se ajustar. Como é que o Brasil deve encaminhar a situação dos Correios? A saída para a instituição, a privatização seria um caminho? São várias questões que surgem, né, diante de uma situação, professor. Claro, olha, Sônia, eu acho que certamente a privatização é uma saída, né? Porque isso retiraria, liberaria recursos do Estado para fazer coisas mais prioritárias, para trabalhar em saúde, segurança, em educação, enfim, para várias outras questões importantes. Então, isso seria uma saída. Agora, haveria uma saída que seria reduzir muito o escopo de atividades e focar naquelas atividades que atendem as populações que vivem em áreas remotas e que provavelmente não seriam atendidas com plataformas privadas se não houvesse alguma regulação a respeito. Então, lá atrás, no século passado, nos anos 90, quando se cogitou, quando se fez a privatização das telecomunicações, cogitou-se também privatizar os Correios e criar uma regulação desse tipo que obrigasse aquele que comprasse os ativos do Correio que pudesse fazer esse tipo de serviço. Garantir o serviço universal para a população, para todos os brasileiros, e, ao mesmo tempo, liberar recursos, energia. Quer dizer, o governo está fazendo o Tesouro Nacional está dando aval para um empréstimo de 12 bilhões, o próprio presidente dos Correios dizendo que vai precisar mais 8. Quer dizer, todo um esforço, quando nós temos vários outros problemas
onde o Estado é essencial, que ele não pode sair sob nenhuma hipótese. Aqui, poderia haver uma solução privada muito mais racional, ágil e sem consumo de recursos públicos. Ô Gessner, outro assunto importante, né, desse dia que a gente está acompanhando está ligado à investigação do caso do Banco Master, as idas e vindas aí do ministro Dias Toffoli, a cariação que nós já tratamos aqui mais cedo com o professor Emanuel Pessoa, os aspectos jurídicos disso tudo, mas tem aí uma questão ligada à economia também que precisa ser analisada. Eu queria me socorrer aqui aos seus conhecimentos a respeito da autonomia do Banco Central, né? Essa possibilidade que foi aventada nos bastidores do Supremo interferir numa decisão que foi tomada pelo Banco Central a respeito da situação do banco, da liquidação. Como que no mundo da economia esse assunto ele está sendo debatido e qual é a sua percepção a respeito de uma possível interferência do judiciário nesse processo? Olha, Pedro, eu acho que esse assunto causa preocupação e gera um problema onde não deveria haver problema, porque um dos pontos fortes do Brasil é ter um sistema financeiro, um sistema bancário sólido. Quer dizer, nós tivemos no passado quebras de bancos, etc., mas, digamos, o Banco Central saiu bem. O sistema é sólido, não há dúvida quanto à capacidade dos bancos realmente fazerem frente às suas obrigações, etc. Então, isso é um ponto forte da economia. Quando você tem uma decisão da autoridade responsável pela solidez do sistema, que é o Banco Central, que estuda o caso, primeiro analisou a operação Banco Master, BRB, depois analisou as várias circunstâncias nas quais a operação foi formulada, etc. E chega à conclusão que a operação não deveria ir para frente. Mais tarde chega à conclusão que aquela instituição deveria ser liquidada, baseado em muito estudo, baseado em uma análise minuciosa, e vem uma interferência externa, isso prejudica muito, isso suscita a dúvida se amanhã não haverá outras interferências, se não haverá dúvidas em relação à verdadeira autoridade do Banco Central de conduzir esses processos. Então, isso é muito ruim. Isso, na verdade, gera insegurança jurídica, gera insegurança em relação ao que há de mais precioso na economia, que é a percepção de solidez do seu sistema financeiro. Então, é algo realmente preocupante. Isso não quer dizer, acho que é importante dizer isso, não, Pedro, Sônia, não quer dizer que, obviamente, no nosso sistema, o judiciário sempre pode tomar decisões em relação a que as autoridades, as agências reguladoras, no caso, o Banco Central é uma agência reguladora do sistema financeiro, né? Mas isso tem que ser feito dentro de um devido processo legal, longo, com todas as evidências e, muito provavelmente, eventuais dúvidas. Houve, no passado, o caso do Bamerindos, houve o caso do Banco Santos, houve vários casos que depois podem ser discutidos na justiça, seguindo o devido processo legal, etc. Mas a autoridade do Banco Central, para naquele momento, em tempo econômico, decidir, não pode ser colocada em dúvida, sob pena realmente de gerar uma brutal instabilidade no sistema financeiro, com consequências devastadoras sobre a economia. Então, é um assunto bastante sério e deveria ser levado com essa seriedade para não prejudicar, não colocar mais um problema para a economia brasileira. Justamente, Gessner, essa sua colocação muito importante, porque o Banco Central do Brasil é uma das instituições brasileiras mais respeitadas no mundo. Por que a gente adora mexer em time que está ganhando? Já foi assim com a lei das estatais, não? Exatamente. Olha, você levantou tema que a gente falava há pouco,
Lei das estatais muito bem feita, seguiu as diretrizes da OCDE, podia arrumar e criar uma tradição no Brasil de boa gestão das estatais, foi desrespeitada. O Banco Central brasileiro acabou, como você falou, acabou de ganhar um prêmio como o melhor banco central do mundo. É um banco que tem uma qualidade técnica invejável. Eu acho que realmente a gente está arrumando o problema, como se faltasse problema. Nós estamos arrumando um problema adicional e não é um problema pequeno, é um problemaço. Esse é o Gessner Oliveira, economista da Fundação Getúlio Vargas, que esteve conosco aqui no Jornal Gente para tratar desses assuntos a respeito aí dos Correios e também da autonomia do Banco Central. 2 temas que estão na ordem do dia aí para discussão e claro que aqui você recebeu as informações. Gessner, muito obrigado aí pela sua atenção e até uma próxima oportunidade aqui na nossa programação. Muito obrigado, até uma próxima, um grande abraço para vocês. Hoje ele está de terno e gravata, viu, Sônia Blota? Amanhã, nesse horário, gente, é né? outro traje. O Gessner é corredor, amanhã ele está aí pela São Silvestre, aí correndo pelas ruas de São Paulo. Boa sorte, viu, Gessner? Que bacana. Obrigado, os quenianos que se cuidem, viu? Os quenianos que se cuidem. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Sônia,